Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das formas que eu acredito que seja uma das mais eficientes para se utilizar o consórcio. Muita gente vem falando sobre alavancagem financeira, alavancagem patrimonial, enfim, o termo ficou muito banalizado e eu vou mostrar na prática uma das utilidades do consórcio que, na minha visão, faz sentido. Eu queria, antes de mostrar a planilha e começar a aprofundar nos cálculos, no modelo que eu montei para vocês, eu queria discutir justamente o que a gente vai apresentar nesse vídeo, que é a ideia de você, ao invés de comprar à vista o seu carro, é você usar o consórcio para pagar o seu carro e esse dinheiro, uma parte dele pelo menos, será poupada no seu bolso. E com esse dinheiro no bolso, você consegue investir, ter rendimentos, fazendo com que o custo total disso fique muito interessante. Além disso, você não pega todo o seu dinheiro, um volume grande de dinheiro, e coloca no carro de uma vez, você não se descapitaliza. Então é isso que eu vou mostrar na prática, como se faz e quais são os números que a gente consegue com isso. E para montar todo esse caso prático para vocês, eu peguei um exemplo de um grupo. Muita gente não sabe, muita gente acha que eu só crio conteúdo aqui na internet sobre consórcio, mas na verdade eu sou corretor. Então, se você tiver interesse em contratar a sua cota de consórcio comigo, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu WhatsApp. Ou você vai ser atendido por mim ou alguém do meu time, para que a gente consiga encontrar um caminho para você. Mas continuando aqui, eu peguei um exemplo de um grupo de automóvel, prazo original de 90 meses, como vocês conseguem ver, só que já rodaram vários meses. Faltam 68 meses para acabar o prazo do grupo. Por isso que a gente configura isso como um grupo em andamento. Taxa de administração antecipada, que é a famosa taxa de adesão, nesse grupo não tem. E a taxa de administração ela não mostra aqui, mas a gente consegue ver na hora da aquisição. E eu vou mostrar para vocês desse grupo qual que é. E o redutor de parcela, que é aquele desconto até contemplar. Nesse caso aqui que a gente vai usar nesse vídeo, é irrelevante, porque a ideia é você comprar um carro rápido. Então a gente vai considerar uma contemplação por lance no primeiro mês. E aí, a gente, nesse grupo, tem 2 vagas disponíveis. Percebam que é um grupo muito interessante. É normal os grupos interessantes terem poucas vagas, serem disputados de fato. Isso acontece. E esse grupo permite 30% de lance embutido, não tem o lance fixo, que é aquele lance padronizado, tem 2% de fundo de reserva. Eu não vou entrar aqui exatamente no que é o fundo de reserva, inclusive a gente tem vídeo no canal explicando só sobre fundo de reserva. E aqui tem os lances mínimos e máximos da última assembleia e a média dos últimos 6 meses. Percebam que a gente teve 12 contemplados no último mês. Se eu não me engano, esse é um grupo com 600 pessoas. Eu não olhei aqui antes porque também não importa para essa análise. Mas é um grupo que está contemplando um número muito bom de pessoas. E o primeiro ponto que eu queria discutir é o seguinte: a gente consegue ver o lance, o máximo e o mínimo, e a gente consegue ter um palpite do que seria competitivo nos próximos meses. Se você quer um lance mais barato, mas não quer estar tão forte para a próxima assembleia, você fica próximo do lance mínimo. Se você quer, de fato, uma chance muito grande de ser contemplado na próxima assembleia, você foca nos lances máximos. Porque todo mundo tem acesso aos mesmos dados e a lógica é muito parecida. Então, para esse exemplo aqui, a gente vai seguir a análise usando esse grupo. Percebam que aqui a gente vai falar de um crédito de R$147 mil. Eu peguei exatamente desse grupo. A taxa administrativa dele é de 15%, os 2% de fundo reserva, 68 meses faltantes e 52% de lance. Percebam que aqui a gente vai montar um modelinho que dá para ficar, inclusive, variando esses números. E aí, com isso, a gente vai ter a seguinte análise. Quando a gente avança aqui na nossa análise, a gente tem que a gente vai poder usar 30% de lance embutido, que significa 30% desse valor dos 147 mil aqui. Então o lance de 52%, como vocês conseguem ver, ele já considera a taxa administrativa. Muitas administradoras consideram o lance por categoria, que é o que a gente fala de você somar o lance mais a taxa administrativa sobre o seu lance. Então um lance de 50% numa carta de R$100 mil não é R$50 mil, é 50 mil mais a taxa sobre esses 50 mil reais que você está dando. Por isso que aqui um lance de 52% está dando 89 mil. Só que
Desses 89 mil, a gente vai usar 30% do próprio crédito para pagar esse lance e o resto serão de recursos próprios, é o boleto que você vai precisar pagar. E aí, após a contemplação, como você utilizou o próprio crédito da carta para pagar uma parte do lance, essa carta vai para 103 mil reais, aproximadamente. E aí você teve um lance que representa, na verdade, 44%. Quando a gente olha os 45 mil que você deu de lance, dividido pelo crédito total. Isso representa 44%. Por isso que a gente gosta muito de analisar quando a pessoa quer contratar um consórcio, quanto você tem de recurso? Eu tenho 40 mil reais e eu preciso de um crédito de 100 mil. Olha, provavelmente vai ser apertado, as chances não são tão grandes. Isso que é importante se analisar. Se a pessoa fala que tem 55 mil reais, eu já acho que é bem realista conseguir contemplar 100 mil reais. Porque a gente usou um lance de 52% e mesmo assim ficou bem dentro das últimas médias. Mas, importante, não existe nenhum tipo de garantia no consórcio. O que acontece é que a gente vai olhando o histórico e vai tentando entender o perfil. Ponto importante, a parcela antes de contemplar ficou 2.537 e após contemplar, como a gente deu um lance, ela é reajustada e ela vai para 1.198. E aí, a análise que a gente tem inicial é que a gente precisou dar de entrada 48 mil reais, se a gente somar o lance mais a primeira parcela. Isso considerando uma contemplação no primeiro mês. Que no caso dos automóveis não é tão difícil assim, porque a gente tem 12 contemplados nesse exemplo aqui. Isso não é uma realidade de todos os grupos, tá? Mas, então, se eu vou pegar um crédito de 103 mil reais e eu gastei para ter acesso a esse crédito 48 mil reais, significa que a minha alavancagem, o quanto eu estou pegando de dinheiro emprestado de fato, são 55 mil reais. E aí a gente vai começar a fazer análise do fluxo de pagamentos dessa pessoa. Se vocês olharem aqui está exatamente a lógica. Olha, no primeiro mês, qual que é o resultado que eu estou tendo? Que são aqueles 103 mil reais da carta que eu quero, mas eu tive que gastar o lance mais a primeira parcela. Então, de fato, eu estou recebendo 55 mil reais líquidos. E por esses 55 mil reais, eu vou começar a pagar a partir do próximo mês R$ 1.198 por mês. Percebam, é como se eu fizesse um empréstimo de 55 mil com as 67 parcelas a pagar pela frente. Por isso também que aqui está um símbolo positivo, tem os 55 mil reais, está um número positivo, e a partir daí tem um menos 1.198, porque eu recebi os 55 mil emprestados e eu vou pagar 1.198. Só que, a partir desse momento que eu peguei 55 mil emprestados e eu ia pagar à vista, significa que sobraram no meu fluxo, nas minhas finanças, 55 mil reais. E isso a gente consegue colocar para render, a gente consegue trabalhar esse dinheiro, consegue investir esse dinheiro. Então significa que se naquele mês, no próximo mês, a gente tinha que pagar 1.198, mas renderam, o dinheiro que eu poupei rendeu R$ 441, significa que o meu fluxo líquido é, na verdade, de menos R$ 756. E aqui eu estou considerando um rendimento mensal de 0,8% ao mês e uma inflação que vai reajustar as parcelas de 5% ao ano. Percebam que isso é um modelo. Muita gente pode olhar e falar assim, não, mas é impossível conseguir 0,8% ao mês. Tudo bem, considere menos. E outras pessoas vão falar, poxa, mas os fundos imobiliários hoje pagam muito mais do que isso. E eu concordo, dá para conseguir melhorar essa conta ainda. Mas eu quero discutir aqui o raciocínio. Cada caso vai ser um caso. O que você entende sobre investimentos vai influenciar em como você vai estruturar isso. O quanto você tem de estômago e o quanto você tem de conhecimento vai impactar também nisso. Por isso que eu quero mostrar o raciocínio lógico de que faz sentido para que você adapte à sua realidade. Então, seguindo aqui, percebam que eu estou considerando que depois de 12 meses pagando a parcela, vai ter o reajuste dos 5% na parcela do consórcio, que é uma crítica que muita gente faz. Muita gente fala, pô, mas consórcio tem
reajusta a parcela, aumenta, você não sabe quanto vai ser a parcela. E isso é verdade, tem os reajustes anuais da inflação. Por isso que eu estou considerando eles aqui, para a gente ter um modelo mais realista possível na minha visão. Então o que vai acontecendo é que você teve os 55 mil reais preservados e com o rendimento você foi tendo um fluxo líquido de 750 no primeiro ano, 816 porque a parcela do consórcio aumentou, até a gente chegar lá no final, onde o fluxo líquido daria 1.529 menos 441, ou seja, menos R$ 1.087. Somando tudo que você teve de fluxo líquido, teria 60 mil reais a pagar ao longo de todos os anos, já considerando a inflação. E aqui a gente consegue olhar as próximas informações. Percebam que a gente teve, por poupar os 55 mil reais, a gente teve 29 mil reais de rendimento. E a gente deu uma entrada de 48 mil reais, que é o que estava lá na célula anterior. Aqui que a gente pode ver que é a primeira parcela mais o lance. Então, com uma entrada de 48 mil reais e a soma total das parcelas, e percebam que aqui está pegando essa coluna de pagamentos, não fluxo líquido, a gente tem que o valor do carro que a gente comprou inicialmente era de 103 mil reais, que era o crédito líquido da carta. Só que a gente pagou no total 108 mil reais, porque a gente pagou no 48, mais os 90 mil e teve 29 mil reais de rendimento, que é o que a gente consegue ver aqui. Então percebam que eu estou comprando um carro de 103 mil reais para pagar em 68 meses, já considerando a inflação, e eu vou pagar 5 mil reais de juros, entre aspas, sobre esse dinheiro. E durante todo esse período eu ainda vou preservar os 55 mil reais na minha mão. Isso é importante porque é uma forma de você não descapitalizar e ter um custo muito baixo. E quando a gente calcula a taxa interna desse fluxo aqui, que é eu pegar 55 mil reais e pagar em parcelas que começam com 756 reais, é como se eu estivesse pegando o dinheiro a 0,27% ao mês. Ou seja, é quase um dinheiro de graça. Por isso que eu acho que não faz sentido, principalmente quem gosta de investir, quem gosta de construir, quem gosta de fazer negócios, ficar descapitalizado. Na minha visão, é muito mais inteligente você usar um dinheiro barato para fazer o trabalho da compra do seu imóvel e você usar o seu dinheiro com algo que te dá um retorno maior. E se a gente discute uma pessoa que consegue um rendimento maior, percebam que se for para 0,9% ao mês, esse dinheiro iria para 0,1% ao mês de custo efetivo. Se a gente conseguisse chegar a 1% de rendimento ao mês, eu teria um resultado negativo. Ou seja, eu estaria ganhando dinheiro por pegar dinheiro emprestado. Por isso que eu acho que faz muito sentido, ao invés de você comprar à vista, você usar um dinheiro barato. E aqui não precisa esse raciocínio não precisa nem ser só o consórcio. É a mesma lógica de você pegar um empréstimo, de você fazer um home equity, por exemplo, quando você coloca o seu imóvel em garantia, você fazer um financiamento. Só que, claro que o que determina a diferença entre eles e se vai ser viável é o custo dessa dívida. Mas a ideia de você usar um capital barato para conseguir poupar o seu dinheiro é muito usual, muita gente nem percebe isso. Por exemplo, se você vai comprar um carro e a pessoa te fala o seguinte, olha, você consegue dar 20% de entrada aqui no cartão de crédito em 10 vezes sem juros. Poxa, é muito melhor você fazer em 10 vezes sem juros no cartão e poupar o seu dinheiro e deixar rendendo do que você pagar à vista. E percebam que quanto mais prazo você tem para isso, normalmente a conta fica mais eficiente. A gente está fazendo esse cálculo no caso dos automóveis. Só que se a gente vai para as cotas de imóveis, a conta fica muito melhor. Porque como o prazo é muito mais esticado, a parcela fica menor e o seu dinheiro, o rendimento do seu dinheiro tem muito mais poder sobre essas parcelas. Por isso que faz muito sentido, em alguns cenários, você se alavancar, você pegar dinheiro externo para montar a sua operação.
Inclusive, se você quiser aprender a usar o consórcio e se aprofundar na ferramenta, eu vou deixar aqui na descrição o link do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios, onde eu te ensino tudo o que você precisa fazer para construir patrimônio da forma correta, além de escolher os grupos corretos para se fazer isso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, porque isso me ajuda a levar cada vez mais informação para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.